Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus único e soberano, excelso, sublime, o glorioso Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Senhor, eu me sinto como se eu tivesse recebido o chamado agora. Eu quero te agradecer, que desde o primeiro momento em que eu adentrei o teu reino, nada mudou no meu coração, na minha mente, na minha alma, no meu espírito. Apesar de todas as tribulações que passei, minhas angústias, o desprezo que eu sofri desde o princípio, os momentos de tormenta, as perseguições, as injúrias, as blasfêmias, mentiras, as traições, não mudou o amor que eu sinto pelo Senhor, pela palavra. Pelo contrário, eu sinto cada vez mais um grande amor dentro do meu ser. Apesar de ainda ser tão fraco, pecador, indigno, eu tenho consciência do quanto sou indigno, falho. Mas eu não posso negar a alegria que eu tenho de falar da sua verdade, da sua justiça. E a certeza absoluta que eu tenho da verdade. Quando eu recebi o toque do teu Espírito e se moveu na minha vida, eu nem sabia o que era aquilo. Como todos, eu esperava orar em línguas, mas nunca consegui. Mas eu ouvi a canção Rude Cruz. Eu fui tomado por uma força que eu não sei explicar até hoje. E ali eu chorei muito. Muito. E amei a cruz. Como eu amei a cruz, Senhor. Na verdade, eu não tinha nem consciência que ela representava tanto sofrimento, tanta humilhação. Com o passar dos dias, quando todos esperavam que eu orasse em línguas, na verdade eu saí daquele quarto, daquela sala, e eu vi que os meus cabelos estavam brancos. Brancos. Que houve? Eu não sei. Mas eu sei que o Senhor ouviu a minha oração naquele dia. O meu anseio era grande em orar em línguas. Eu queria ser batizado no Espírito Santo. Mas as lágrimas me tomavam e eu chorava. Até que eu disse: Senhor, tudo que eu preciso é a tua inteligência, a tua sabedoria. Eu preciso do teu conselho. Que a tua palavra seja escrita em meu coração. E eu vi as coisas acontecendo. Quanto mais eu te buscava, mais desprezo eu recebia dos homens. E assim foi passando, e aquele anseio de querer ser batizado no Espírito Santo era algo que me consumia. Até que uma noite eu sonhei que uma mão veio do céu, abriu a minha boca e puxou a minha língua. E foi puxando a minha língua para o céu.
e puxou. Eu gritava, mas não conseguia gritar porque a língua estava fora da boca. Aí só tinha 2 fios segurando a minha língua. Oh, meu Deus, que tormenta aquele momento. E a minha língua foi no céu e aquela mão me trouxe ela de volta. E ali eu orei em línguas durante o sonho. Uma língua que, com o passar do tempo, eu entendi que é a tua palavra, estranha aos ouvidos de muitos. Estranho porque ninguém ouve igual. Estranha porque é diferente. Estranha porque é fácil ser compreendida, mas ninguém prega assim. Então eu compreendi que a língua estranha é a palavra de Deus que foi esquecida. E a palavra de Deus esquecida é a palavra da cruz, que foi abandonada, pois ninguém mais quer salvação pela cruz. Ninguém quer sofrer, ninguém quer padecer por Jesus, para sustentar a glória da sua verdade, da sua justiça, e revelar quem é o único e verdadeiro Deus. Eu preciso que o Senhor me sustente em meio às tribulações e angústias deste tempo presente, não só a mim, mas a todos em todo lugar. E eu tenho certeza que não sou só eu, mas há muitos que não se dobraram a Baal também, que não se entregaram aos conselhos da serpente e que querem o verdadeiro, o simples, o piedoso, o Jesus da cruz. E eu posso compreender que a unção que o Senhor derrama sobre as nossas vidas é para o sofrimento, porque libertar os cansados, abatidos, oprimidos das mãos de Satanás, das trevas, da cegueira, para a sua maravilhosa luz requer sofrimento. E a unção é para sofrer e manter a sabedoria de Deus que ensina todas as coisas. Eu quero te pedir por todos os meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos velhos, pelas velhas, pelos jovens, pelos casais, que possamos juntos amar o sofrimento do Cristo Jesus, o nosso Deus, não desprezar a cruz, porque nela Jesus deu a vida por cada um de nós, pecadores. E aquele amor que eu senti no começo nunca saiu do meu coração. Ainda que eu confesse que a lei despertou em mim toda a indignação e aumentou a ofensa em meu ser, e eu agi como um menino. Eu nunca perdi o amor pela palavra, pelo teu Espírito, pois ele me convence do pecado, da justiça e do juízo, e me mostra que o juízo de Deus é misericórdia para os que têm misericórdia. É o juízo de piedade para os que exercerem piedade.
É o juízo de caridade para os que exercerem a caridade. É o juízo da verdade para os que exercerem a verdade. É o juízo da humilhação para os que suportarem a humilhação por amor da palavra. Porque céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor Jesus não irão passar. Jesus não veio para julgar a quem quer que seja, mas a palavra que ele tem pregado, essa sim é de julgar. E eu preciso ter a sua palavra em meu coração, na minha alma, no meu espírito. Tu sabes o quanto eu te amo, mas eu ainda sou fraco. Eu tenho tantos pecados, Senhor. Assim como Paulo disse, é nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Gememos em nós mesmos, aguardando a redenção do nosso corpo. Me ajuda a permanecer. Ajuda todos os cansados, abatidos, os que não têm quem os ajude. Derrama o teu Espírito Consolador na vida dos oprimidos, dos perseguidos, dos injuriados, para que estes não desfaleçam, mas aguarde firmemente a promessa do Senhor, que há de vir buscar o seu povo. E ainda que tenhamos que partir, tenhamos certeza que descansamos, porque confiamos no Senhor. Ó Espírito Santo, fonte inesgotável do poder, do amor, fonte inesgotável de misericórdia e compaixão, fonte inesgotável da verdade e do conselho de Deus, fonte inesgotável da sabedoria e da inteligência de Deus. Possui a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, governa o nosso pensar, sentir, agir, o nosso falar. Nos livra, Espírito Santo, nos livra de Baal, nos livra da idolatria, nos livra das redes da morte, nos livra das forças da serpente, a força das redes sociais que são usadas para enganar, seduzir, corromper, destruir a mente dessa juventude que não sabe amar a palavra. Eu te amei desde o primeiro momento. Eu amo a tua verdade, Senhor. Eu sofro pelos jovens, por essas moças, por esses rapazes. Eu não tenho mais prazer na tua palavra. O prazer é na prostituição, sensualidade, erotismo, nas taras, nas paixões que o celular oferece, no secreto das suas recâmaras. E esquece que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, que tudo vê. Quantas vezes eu disse, o celular vai destruir a igreja, o celular vai destruir os casamentos, o celular vai destruir os matrimônios, o celular vai destruir a juventude, o celular vai levar os escolhidos, o celular vai destruir as crianças, vai apartar os homens de Deus e vai encher suas mentes, seus corações de lixo. Quantas vezes eu disse, o celular é a própria morte espiritual, é a sentença final.
Muitos deixavam o celular por algum tempo, assim como Israel também deixava a idolatria, deixava Baal, e depois voltava tudo de novo. Hoje eu vejo acontecer o mesmo, depois só veio o resultado. Eu vejo as nossas moças se prostituindo com 3, 4, 10, 20 homens e não se satisfazem. Me lembrei que Deus falava a Israel que nem o jumento satisfazia Israel. Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade, misericórdia, compaixão deste povo. Nós estamos em cima da hora. Nós precisamos do óleo para o momento maior das trevas que já estão chegando. E o óleo, Senhor, não pode ser extraído sem ser macerado primeiro. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer padecer por amor do teu nome, por amor da tua palavra. E se esqueceram que a palavra vai ser quem vai julgar. E eu quero amar-te, Senhor, de toda a minha alma, com todo o meu espírito, com todo o meu entendimento, com todo o meu ser. Eu quero amar a tua palavra. Eu quero ela dentro do meu coração, para vencer a lei que opera em meus membros e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E eu me sinto miserável homem que necessita de libertação. Quantas vezes eu disse, já basta a luta que nós temos na nossa própria carne. Mas ninguém se lembra e se entrega, e as suas mentes estão tomadas e muitos estão hipnotizados, magnetizados, sem força, e se esquece do seu amor, da sua bondade, da sua benignidade. Despreza a sua compaixão, despreza a sua misericórdia, benignidade, a sua longanimidade, despreza a piedade, despreza a fraternidade, a consolação, despreza a caridade e vão em busca dos prazeres deste mundo. Se vendem de graça e aceitam as ofertas de Satanás. Muitos acham que podem voltar depois e se esquece que é pecado voluntário e que não há salvação para o pecado voluntário. Oh, meu Deus! Quando eu ouço a canção de cruz, eu sinto o renovo da minha alma e cada vez que eu canto é como se eu fosse renovado, batizado de novo pelo Espírito Santo. Eu sinto que muitos não têm mais prazer no louvor, nas melodias, não sente mais o renovo do teu poder, porque abandonaram a cruz, abandonaram o Senhor, o Santo de Israel, abandonaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo em busca dos prazeres do Egito e se entregaram às vãs dissoluções. Abandonaram Jesus, abandonaram a cruz. E quando quiserem voltar, é possível que não tenha mais chance. Me ajuda a não desistir, Senhor.
Ajuda os cansados. Ajuda os que ainda creem e os que hão de crer para a vida eterna. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O mundo é dele. Ele tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo para destruir o teu povo. E muitos não se importam. Amam a falsidade, o fingimento. Se tornaram perjuros. Dizem que são do Senhor com os lábios, mas o coração está longe, perjurando, mentindo. Eu sou de Jesus. Mentira. A mente é de Satanás. O espírito e a alma e o corpo estão entregues. E nessa perjuração vão enganando e sendo enganados e abandonando o conhecimento da verdade. Eu me lembro de Oséias, que disse: meu povo perece por falta de conhecimento. E nesses 27 anos, tudo que eu busco é o conhecimento para que chegue a todos. Mas eu vejo a rejeição, Senhor. Não se tem mais prazer de ouvir a palavra, de sofrer contigo, de padecer contigo, na certeza de que se sofremos contigo, padecemos contigo, também contigo reinaremos. É um abandono impressionante, Senhor. Me ajuda a suportar, sofrer. Me ajuda a não medir, não julgar, não condenar. Me ajuda a não ter amargura, ressentimento, tristezas profundas. Me ajuda a resistir à voz do tentador que diz: não vale a pena, não vale a pena. Eu sei que vale. Ainda que tenha só 5, como disse Abraão, nós temos que interceder. Me ajuda a perseverar, Senhor. Me ajuda a perseverar. Me ajuda em busca da tua verdade salvadora. Aqueles que ainda hão de crer na sua palavra, que estão perdidos e que estão te buscando, dispostos a carregar a cruz. Envia os que são tua ovelha e que poderão ouvir a tua voz. Eu sei que o que eu carrego não são as minhas aflições, mas as tuas aflições. E assim como disse Oséias, muitos irão perecer eternamente. Porque Oséias disse, segundo o Espírito de Jesus Cristo que estava nele: porque tu rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Senhor, me ajuda a amar cada vez mais o conhecimento e buscar o entendimento, para ter cada vez mais discernimento, para facilitar a compreensão do teu povo. Eu não me importo de sofrer, de padecer, por amor da sua palavra. Eu não me importo, Senhor, desde que alguns compreendam o teu propósito. E assim como Oséias padeceu tanta humilhação, tanto desprezo, eu estou disposto, Senhor, a sofrer o que for necessário, para que o Senhor seja engrandecido através do conhecimento. E alguns possam amar o conhecimento e escapar da ira futura que eu sei que virá.
como veio naquela época, só que hoje a ira futura é a condenação eterna, Senhor. Não haverá calvário outra vez. Então tem piedade, compaixão de cada um de nós, os que cremos, os que queremos permanecer, queremos o nosso corpo lavado com água limpa, a nossa alma com a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nos concede a mansidão, a temperança, a piedade, que nos livrará de medir, julgar, condenar, se ofender, se magoar. Nos concede a piedade, que nos livrará da raiz de amargura, dos ressentimentos, mágoas e tristeza. Nos concede a piedade, que é o dom sublime e o Espírito especial para vencer o sofrimento, a tribulação, a angústia. Nos concede a piedade para todo o tempo oferecer perdão a todos que nos magoam, nos maltratam, nos perseguem. Nos concede a piedade, que é o teu sentimento maior, Senhor. Nos concede a glória desse mistério, Jesus, para que sejamos unidos no só Espírito, no só conhecimento, no só amor, no mesmo parecer. Ter a certeza da mesma fé, sentindo o mesmo conforto que é em Cristo Jesus, os mesmos entranháveis afetos e compaixões, o mesmo amor, o mesmo parecer, nada fazendo por contenda ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos, de sorte que haja em cada um de nós o mesmo sentimento, a mesma piedade que houve também em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que se humilhou até a morte de cruz. A humilhação vence a soberba, Senhor. A humilhação vence o mundo, vence Satanás. A humilhação vence o inferno. A humilhação vence a serpente. A humilhação vence a altivez, o orgulho, a vaidade. Porque só os humilhados serão exaltados. Nos ajuda a exercer a humilhação, para que tenhamos o mesmo sentimento do Senhor Jesus Cristo, que era Deus. A humilhação é a arma mais poderosa para vencer o diabo, a serpente e os poderes do inferno. Então nos ajuda, nos sustenta na humilhação. E somente os piedosos viverão a humilhação, Senhor. Nos concede esse dom misterioso e a glória desse Espírito tão maravilhoso, para que possamos vencer e um dia estar contigo na glória, num lugar especial onde não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor. Eu sei que o Senhor já tem preparado um novo céu e uma nova terra, onde habita a verdadeira justiça e o amor. E toda essa dor, todo esse clamor vai passar, e nós teremos o gozo e a alegria de pertencer a Ti na eternidade, para viver a esperança da Tua glória eterna. Eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Nos conserva como espírito voluntário, Senhor, para que assim possamos ensinar os pecadores os Teus caminhos, e os transgressores a Ti se converterão através do nosso testemunho de resignação, humildade, renúncia, porque
o Senhor deixou escrito que quem quiser satisfazer a sua vida vai perdê-la, mas que renunciar à sua vida, perder a sua vida por amor do Senhor Jesus Cristo no Evangelho, esse irá salvar a sua vida. Nos ajuda a viver uma vida de resignação, Senhor, e de renúncia. Nos livra dos conselhos e da fortaleza de Satanás, dos conselhos de Satanás e da altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nos ajuda a levar cativo o nosso entendimento à obediência de Cristo, e estando sempre prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a nossa obediência a Cristo Jesus segundo a sua palavra. Eu te agradeço esse momento. Em nome do Senhor Jesus, alcança os que hão de crer na tua palavra, no teu santo evangelho, na palavra da vida eterna, porque nós necessitamos da vida eterna, e esta vida eterna está na sua palavra. Como disse Pedro, tu tens as palavras da vida eterna, e são a elas que eu me agarro em todo o tempo, para em todo o tempo ter a certeza, embora os meus erros, meus pecados, ter a certeza de que a vida eterna está dentro do meu ser. Com entendimento eu te sirvo, com entendimento eu te amo, com entendimento eu amo a tua palavra, com entendimento eu busco a misericórdia, a compaixão, a piedade, a bondade, a benignidade. Embora com a carne ainda, Senhor, vejo atuar em mim a lei do pecado, mas eu dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo sacrifício da cruz, Senhor. E eu sei que agora em Cristo Jesus não há condenação, porque a lei do Espírito de vida nos livra da lei do pecado e da morte. Nós temos que permanecer. E aqueles que desistem e voltam para trás não têm mais vida contigo. Nos ajuda a permanecer e obedecer, agora e sempre, em nome do Senhor Jesus. Na verdade, eu tenho que entender as pessoas que desprezam a cruz, compreendê-las também, apesar que, ao recusar a cruz, elas recusam a eternidade oferecida por Jesus. A cruz, ela é rude. E quando ela se levanta e fica exposta, a claridade, o dia foge dela. O que me dá a entender que rude é a cruz que se erigiu. Dela o dia fugiu, torna-se tudo escuro, negro, trevas. E na verdade, é nela erigida que foge o dia, que está toda iniquidade, pecados, toda transgressão, toda injúria, blasfêmia, perseguição, calúnias, difamações, traições, raiz de amarguras, ressentimentos, mágoas, tristezas e rancores, vingança, soberba, todo orgulho e vaidade está ali, crucificada por Jesus. Além de cruz rude,
ela é um emblema de vergonha, muita vergonha, que gera tédio, tormento e muita dor. A vergonha da humilhação, do escárnio, do desprezo, de parecer não valer absolutamente nada, porque a cruz era sinônimo da grande vitória que Satanás impunha para ver o homem blasfemar. Por tanta vergonha, por tanta dor, por tanta humilhação. Porque é o momento sagrado de Satanás para que o homem sinta as trevas no seu interior. A certeza absoluta que o homem seria possuído pelo rancor, pela raiz de amargura, possuído pelo ódio, pela ira, para blasfemar contra os céus, contra todos os homens, mas principalmente contra o próprio Deus. Mas ali, Jesus Cristo, em seu silêncio, piedosamente vivendo toda aquela vergonha, toda aquela dor, todo aquele momento de trevas, não abriu a sua boca para dar sua vida por mim, pecador. Então, eu não posso negar a cruz e fazer de conta que ela não existiu e que ela não existe, e que assim como o meu Senhor, eu tenho que contemplar a cruz. Não somente contemplar, mas também carregar a minha cruz. Para que através dela, assim como Jesus, eu também possa dar a minha vida por alguém ou por alguns que, como eu, também são pecador. Sim, eu posso falar com consciência o quanto eu amo a mensagem da cruz, o Evangelho, a palavra da verdade da nossa salvação. E tendo nessa palavra crido, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa, e até morrer eu vou proclamar a mensagem da cruz. Não somente proclamar, mas também levar a minha cruz. Porque na minha cruz está a esperança da grande troca. Levando ela comigo, entregarei ao meu Senhor para receber uma coroa de glória com Ele. Porque desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E viver neste mundo segundo os padrões do nosso Deus, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, é humilhante. Manter em nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, os seus preceitos, os seus conceitos, os seus estatutos e os seus juízos, os mandamentos do amor, da misericórdia, quero e não sacrifício, é realmente humilhante num mundo tão cruel e perverso. Como viver o tempo inteiro orando e intercedendo pelos malfeitores, por aqueles que nos maltratam, nos perseguem, nos caluniam, nos difamam? Como viver o tempo inteiro
perdoando, não medindo, não julgando, não murmurando. Realmente é um calvário humilhante viver este mundo. E ainda como peregrinos e forasteiros, temos que sentir que essa cruz tem para cada um de nós atrativos sem fim. E tudo aquilo que deveria ser ódio, ira, raiva, cólera, gritaria e dor, se revela humilhação, resignação, renúncia. Se revela amor. Se revela bondade, benignidade, pena, dó, comiseração, piedade, perdão. Porque foi nela que Jesus nos salvou. E em vez de escárnio, injúria, blasfêmia, vergonha e dor, ali Jesus colocou a alegria e o amor de um vencedor. Venceu principados, potestades, venceu o inferno, venceu a morte e venceu o diabo por mim, pecador. E através da cruz, sua mensagem é verdade, os atrativos sem fim, é para que juntos, eu, você e Jesus, possamos também padecer e sofrer, para que alguém ou alguns possam conhecer a mensagem da cruz e entendê-la e compreender que aquilo que antes era um emblema de vergonha e dor, ao contemplar a vitória sobre a morte, a derrota de Satanás por Jesus, possamos juntos receber a vida de Jesus e dar a nossa vida por aqueles que têm sede da eternidade na luz. Sabe, meus irmãos, Jesus na cruz padeceu e por cada um de nós ele morreu, mas ele fez tudo isso para nos dar o perdão. Perdão que nós temos que oferecer enquanto estamos nesse calvário, neste mundo perverso e pagão, onde as pessoas não conhecem o amor e nem sabem o significado do perdão. Assim como Jesus Cristo, nós também temos que padecer e morrer a cada dia, para que Jesus se manifeste em nossa vida e, assim como Ele, o tempo inteiro no Calvário, oferecer a piedade e o perdão. Por isso eu me alegro na cruz. E que alegria tremenda, porque dela vem graça, vem amor, bondade, misericórdia. Dela vem luz, isto é, vem a palavra, a lâmpada para os meus pés e a luz para a minha santificação. E a minha santificação está no conhecimento da verdade, pois antes de ir para a cruz ele disse: santifica-os na verdade. O teu evangelho, a tua palavra é a verdade. A tua mensagem, ó Pai, que eu vim trazer aos homens é a verdade. A mensagem da humilhação, do amor, da resignação, a mensagem da renúncia em busca da salvação, a mensagem do morrer para o mundo
em busca da salvação, pela santificação da verdade. E a verdade só tem validade se com ela eu carregar a cruz, juntamente com Jesus, a vergonha da cruz. E por causa da vergonha da cruz, muitos também têm vergonha de Jesus. E ao negar Jesus, por causa da cruz, não sabem, mas poderão sofrer eternamente. Mas, se eu amar Jesus e não sentir vergonha da cruz, pelo contrário, juntamente com Ele, nós também levarmos e sofrermos por amor de Jesus, jamais abandonaremos a cruz em meio a todo e qualquer sofrimento, vergonha, dor, pranto e, quem sabe, toda traição, falsidade e tormento. Nada pode nos separar, nem por um momento, da alegria da mensagem da cruz. Cristo vem nos buscar. É a nossa esperança de um dia com Ele estar lá no seu lar. E uma parte da glória todos nós queremos ter. Mas será impossível sem antes vencer a vergonha, amar aquela cruz e nela não ter medo de padecer, antes carregá-la, ainda que tenhamos que sofrer. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa troquear. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela
Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar, por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar, por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,